E estamos ao vivo! E eu ainda não tô vendo ninguém entrar. Entrou alguém, gente? Vamos entrando, meu povo! Vamos entrando! Ó, a galera aí já comentando. Galera, por favor, me avisem. O meu áudio está bom para vocês? Vocês estão me escutando direitinho? Até o professor Winston Zumaeta entrou, rapaz, olha só. Pessoal, por favor, alguém me dá um feedback. O áudio está legal aí para vocês? Ah, show de bola. Vamos então só aguardar o nosso convidado entrar e a gente inicia esse bate-papo. Pessoal, seguinte, para quem ficar até o final da live, eu vou fornecer um brinde para vocês ensinando o modelo de bielas estirantes, o PDF. Qual modelo é esse? Vai ser a surpresa, só vai descobrir quem ficar até o final desse bate-papo. Opa, entrou aqui o Rafael. Beleza. E aí, como que tá essa força? Tranquilão, cara? Beleza. Cara, como é que foi o esquema aí? Conseguiu se arrumar aí? Você estava de mudança? Então, consegui achar um cantinho aqui, deu pra me organizar aqui, não é fácil. Mudar é sempre pauleira, né? Ainda mais com família, cara, filho. Eu consegui mudar toda a casa, mas o escritório ainda ficou. Tem que trazer os livros agora para cá e já tá. Aí já começa a entrar no esquema legal, habitual, né? Rafael, eu acredito que muita gente aqui do meu público te conheça. Mas caso alguém ainda não te conheça, conta pra gente. Quem é o Rafael Souza? Qual que é a sua história? Como é que você chegou nesse seu ponto da sua carreira? Bom, eu sou maringaense, né? Nasci aqui em Maringá e me formei na Universidade Estadual de Maringá, mas quando eu era molequinho, né, lá por volta dos meus 6 anos de idade, eu me mudei para Campinas para meu pai fazer doutorado. Meu pai é professor de química e foi fazer doutorado na Unicamp. E aí eu fiquei com uma paixão muito grande por Campinas, né? Inclusive sou ponte pretano, foi a primeira vez que eu fui no estádio na vida. E aí quando a gente voltou para Maringá depois do doutorado do meu pai, né, eu tinha um sonho grande de voltar para Campinas. E aí fui fazer mestrado lá na Unicamp. Então voltei para Campinas, fiz mestrado na Unicamp. Aí na sequência eu já embalei um doutorado na Escola Politécnica de São Paulo também, né? E quando eu estava no meio, eu acabei passando num concurso aqui para professor em Maringá e acabei voltando para cá. E daí, já como professor, fui fazer pós-doc. Fui fazer pós-doc em 2006, a primeira vez com o Cushman, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois. Aí, nos anos de 2012, fiz um pós-doc de curta duração, na verdade, um estágio de pós-doc, né, com o Aurélio Mutoni, lá em Lausanne, na Suíça, e depois com o Rogenboom, na Universidade de Delft. E daí, em 2015, eu fiz um pós-doc com o Brenha, lá na UMass, na Universidade de Massachusetts. Aí um pouco mais recente. Mas desde então, sempre na Universidade de Maringá, a Engracom, Engenharia e Arquitetura, já tem 10 anos já, praticamente, que a gente vem atuando também. Então, eu venho dando aula, ministrando as disciplinas, né, de graduação, pós-graduação. A gente tem um mestrado também aqui em Maringá, já estamos indo para a 7ª turma, então já se consolidou, né? E venho tocando meus projetos, minhas consultorias com a minha empresa e dando minhas aulas. Essa é a rotina, ou seja, eu procuro conciliar tanto o aspecto didático, teórico, científico, também com a prática profissional também, porque eu acredito que a boa teoria é aquela que sobrevive a uma prova, que é a prova da prática, né? Então, assim, não adianta nada você ter estudado um monte, ter tido acesso a um monte de teorias, mas não confrontar elas, não colocar elas para serem testadas no dia a dia, né? Então eu tenho essa filosofia de realmente ir buscar o conhecimento, mas para aplicar esse conhecimento e realmente selecionar o que vai funcionar no dia a dia ou não vai, né? E o método das bielas é uma coisa que para mim, eu fiz doutorado e os meus pós-doc também foram em cima do método das bielas, é uma coisa que eu uso no meu cotidiano, os maiores pepinos aí que eu já resolvi é método das bielas na cabeça sempre, né? É o que salva. Realmente. Mas, Rafael,
o pessoal que ainda não conhece muito desse seu lado pessoal, além de engenheiro e professor, você também é músico, atleta e um aventureiro de vida. É verdade, cara. A música, na verdade, falou comigo desde muito cedo, né? Quando eu estava ainda no segundo grau, eu escrevia poesias, né? Nem sabia direito o que era poesia. Eu escrevia lá, tal. Claro que a gente tem um contato, uma base, mas desde cedo eu comecei a escrever. Então, assim, na verdade, a minha maior veia, se eu for ver mesmo assim, é a literária, é a escrita mesmo. Eu tenho uma paixão muito grande por literatura, poesia. E isso cresceu muito também com as músicas, porque também eu entendi as letras de música, também muitas vezes como poemas, né? Tem muitas letras de músicas que são literalmente poemas. Então comecei a escrever desde muito cedo, né? Desde muito cedo. Meu avô materno, quando tinha 7 anos, o primeiro livro que eu li, que eu me lembro, assim, realmente sério, meu avô me emprestou um livro do Aristóteles, chamado Arte Retórica, Arte Poética. Meu avô era um cara, pô, muito culto, né? E ele falou, ó, você vai pegar esse livro, você vai ler, e daqui a um mês você vai me contar o que você entendeu daí, tá? E aí, assim, tive acesso à biblioteca do meu avô, que era sensacional, né? Então foi a minha primeira experiência. Então, desde cedo comecei a escrever. Aí começaram as bandas, comecei a tocar em bandas, né? Formei inúmeras bandas. Tinha uma banda de thrash metal aqui, que saímos na Rock Brigade, lá nos idos de 90, na época que a Sepultura estava estourada, que foi um marco na cidade, né? Primeira vez que uma banda maringaense aparece. Depois montei outras bandas e finalmente cheguei no projeto máximo, que é imitar o Fábrica de Hippies, né? Que tem todos os vídeos lá no YouTube. A gente gravou um DVD ao vivo no Sesc Vila Mariana, assim, digamos assim, quase famosos, né? A gente quase realmente jogamos aí o lado B aí do rock nacional, podemos dizer assim, tá? E aí o jiu-jitsu também, que é muito louco, porque eu fui morar nos Estados Unidos em 2006 e passava todo dia na frente da academia, Brasília Jiu-Jitsu, Brasília Jiu-Jitsu. Eu falei, bicho, eu vou entrar aí dentro e eu vou falar pros caras, eu sou brasileiro, né? Pelo menos eu vou fazer uns amigos, né? E, cara, me apaixonei. Falei, cara, isso daí é engenharia pura, porque é torção, é momento, é cortante, é flexão, centro de gravidade, tornar o cara hipostático. Ou seja, você ganha o jogo tornando o cara hipostático. Falei, isso é um jogo de engenharia de estruturas, né? E aí pirei naquilo e fui fundo e comecei a praticar e, pô, já faz mais de 10 anos aí, faz 14 anos aí que eu pratico jiu-jitsu, já há um bom tempo aí, né? Muito tempo. E o mais doido é que você começou lá fora, fazendo jiu-jitsu brasileiro. Mas é isso que é o mais louco. Lá fora. Talvez se não tivesse o Brasília na frente, talvez não tivesse entrado ali. Mas como tinha um Brasília, eu vou entrar aí. Você vê que loucura. Conhecer uma coisa de brasileiro no exterior. E eu era tipo uma atração, né, cara? Porque os caras aprendendo ali, os caras eram todos americanos, eu era o único brasileiro. Então, pô, os caras queriam trocar ideia. Porque no jiu-jitsu tem assim como no judô tem toda a nomenclatura das posições em japonês, né? No jiu-jitsu, pô, a nomenclatura é em português, né? Então você tem lá, pô, vou aplicar baiana, agora o mata-leão. Então os caras queriam aprender em português, né? Como fala mata-leão. Aí você ensinava para os caras como falar certinho a posição em português. Os caras deliravam, né, cara? Porque era como se pudesse beber na fonte ali, ter alguém nativo do português, para os caras aprenderem o nome certinho, né? Era muito legal, foi um período muito bacana, fiz grandes amigos lá e, puta, em Massachusetts também, que é o John Manley. O John Manley, pra você ter uma ideia, ele foi finalista do TUF América e agora ele luta o Bellator. Pô, ele já ganhou 2 lutas seguidas contra a pupila do Renzo Grace, cara. O cara tá no Bellator lá lutando, um camarada meu, foi meu parceiro, meu professor lá em Massachusetts. Então, os caras muito legais, velho, muito, muito bacana. Olha que história maneira. Rafael, agora só para a gente estabelecer aqui legal, muita gente conhece, e que a gente vai conversar agora, como método de Bielas tirantes. Só que eu li lá na sua tese de doutorado que o termo técnico mais correto seria o método de Bielas. Você pode explicar para a gente por que esse termo técnico seria o mais correto? Certo. Essa foi uma briga até, uma discussão que a gente teve na norma, até, né, é difícil, a norma é uma coisa democrática, né, são colocadas as questões, põem em votação e aí acaba realmente a maioria vencendo. E esse termo método das bielas e tirantes é uma coisa que está muito incutida, né, está muito difundida, então realmente é difícil mudar isso. Mas veja bem, quando você tem um elemento clássico do motor do carro a combustão, você tem lá o elemento biela, que hora ele traciona, hora comprime. O próprio professor Telêmaco Van Langendonk, que teve uma ideia ousada na época dele de fazer a maior obra de concreto armado do mundo, o maior livro de concreto armado do mundo,
inclusive conseguiu na época, com até comentários do Rich elogiosos, ele tem um livro muito interessante chamado Dicionário de Estruturas. E lá ele deixa muito claro que biela é um elemento que ora traciona e ora comprime, tá? E então, seguindo essa linha mesmo do professor Telêmaco e também dos próprios portugueses que denominam de escoras e tirantes, a minha opinião, né, e em função desses inúmeros estudos, é que biela é um termo que significa ora traciona, ora comprime. Então, quando você fala tirantes, você está sendo redundante. Então, você fala ou modelo de escoras e tirantes, ou você fala método das bielas. Essa biela pode ora tracionar, ora comprimir, ou seja, ela tem essa possibilidade. E aí tem um outro esquema também. Quando você vai ter uma laje que está com problema, você vai bielar essa laje? Não, né? Você vai escorar essa laje. Então, ou é método das bielas ou escoras e tirantes. Os próprios americanos é strut and tie. Então, assim, de onde que vem isso? Isso vem de uma tradução dos franceses. Os franceses chamam bielle tirant, né? E aí acho que acabou puxando daí e acabou propagando, né? A gente tem caras como Blevaux, por exemplo, que fizeram trabalhos brilhantes nessa linha e acabou propagando. Mas eu acredito que método das bielas realmente seja o mais apropriado, porque subentende-se já que você vai fazer ali colocação de elementos que ora traciona, ora comprime. Então, acho que o tirante é redundante, não teria necessidade, tá? Mas essa é uma briga boa. Isso daí eu venho batendo, querendo mudar. Eu tenho algum pessoal aí que já comprou a briga junto comigo, o professor Jorge Bonassar, que foi reitor da UEL e fez doutorado em Portugal também, vem lutando aí para isso, mas assim, vamos levando porrada, mas quem sabe um dia, né? O pessoal às vezes ficou com medo, pô, você vai falar que é método das bielas, vão achar que mudaram o método e tal, né? Mas eu falo pelo menos para meus alunos, eu falo, se eu te pegar falando método das bielas e tirante, eu vou te bater, rapaz. Se é aluno meu, pelo menos você fala método das bielas, né? Os outros falarem bielas e tirantes, beleza, mas quem foi meu aluno, pelo menos fale certo, né? Ou pelo menos didaticamente, ou mais coerentemente, né? Cara, é aquilo, né? Às vezes o termo técnico correto é um, mas acaba caindo no popular um nome diferente. Isso acontece muito na obra. Se a gente for ver vários equipamentos, tem um nome técnico e tem um nome que o pessoal da obra deu. E aí é aquilo que acaba pegando. Então, acho que meio que aconteceu isso com o método das bielas. Acho que pode... Exatamente. Então, pessoal, de agora em diante, pelo menos na live, a gente vai abordar só como método das bielas. Eu sei que para você é difícil, né? Para você é difícil, né? Você já está viciado em falar método das bielas e tirantes, né? Método das bielas e tirantes. Para mim, falar método das bielas vai ser diferente. Mas entendam que é o mesmo método de cálculo, nome diferente, e realmente, método das bielas, tecnicamente, seria um termo mais coerente, tá? E aí, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. Rafael, você fez tese de doutorado, mais de um pós-doc, tudo no método das bielas. De acordo com toda essa sua pesquisa, como que você pode contar para a gente o histórico do método das bielas? Como que é? Só repete que deu uma cortada no áudio. Como que você poderia contar para a gente como que seria o histórico do método das bielas? Ah, tá. Bom, na verdade, a ideia já é muito antiga, né? A gente tinha um francês chamado René Bic, que já lá no final de 1800 já propunha alguma coisa misturando algumas treliças, né? Aí, na verdade, é claro que a gente tem toda aquela evolução do próprio concreto como material, mas ainda a maneira de se armar ainda era muito empírica, né? Até que você tem aí o Ritter surgindo aí por 1890, começa então a pensar, na verdade, em como armar essas peças que até então, vamos pensar numa viga, só tinha armadura longitudinal, né? Então eles percebiam que tinham, na verdade, fissuras diagonais. Aí, na verdade, com o Mirch, em 1905, é que daí então você começa a ter o que a gente conhece hoje por analogia de treliça, né? Em que essas diagonais que apareciam fissuras, os caras tiveram a sacada de pensar o seguinte: poxa, isso daqui será que não são escoras de concreto que, devido a tensões transversais, então fissuram? E aí, então, a partir dessa visualização, né, que a princípio foi feita com vigas simplesmente com armadura longitudinal, em função do aparecimento dessas fissuras diagonais, eles então começaram a pensar aquilo como se pudesse ser, na verdade, uma treliça, onde você teria
o banzo tracionado constituído por armadura, o banzo comprimido por concreto, as diagonais seriam consumidas pelo concreto e os montantes seriam os estribos, né? Mas naquela época, eles sabiam que, na verdade, junto aos apoios, não era o 45 graus, né? Eles perceberam que tinha uma variação de angulação dessa biela, mas eles tinham um problema difícil para resolver, pensa bem, em 1905, né? Eles tinham um problema que eles tinham 3 equações de equilíbrio, mas tinham 4 incógnitas. Então, eles tinham ângulo da biela, qual era a tensão na armadura longitudinal, a tensão na armadura transversal e ainda qual era a tensão na biela. Então, ele tinha 4 incógnitas para 3 equações de equilíbrio. Então, o problema estava difícil. Então, aí o Mirch falou o seguinte, pô, vamos colocar 45 graus, a gente fica 3 equações, 3 incógnitas, resolve o problema. Mas sabia o que tinha ali esse problema da biela junto ao apoio. Então, aí já para a década de 50, com o trabalho de Turliman, de Leonhardt, os caras concebem, então, o chamado modelo de treliça flexível. Né? E aí, então, já começa a se entender melhor, então, os modelos de tal maneira que você, então, possa adotar um ângulo de biela variável. Tá? Então, aí o método vem evoluindo, vem crescendo, até que hoje em dia a gente tem coisas mais modernas, como, por exemplo, o Modified Compression Field, que, na verdade, é uma evolução de modelo de treliça, mas um modelo, digamos assim, mais forte. Porque, veja bem, o nosso modelo de treliça, que hoje, na verdade, foi generalizado por Scheffer-Schleich, na verdade, é um modelo que, se a gente for parar para pensar tecnicamente, ele não pode ser considerado um modelo poderoso como nós temos em outros casos. Para você ter um modelo poderoso, tem que ter equação de equilíbrio, equação de compatibilidade e relações constitutivas. O método das bielas, da maneira que ele é a generalização, né, o Strutt-Tie, a gente tem, na maior parte do tempo, a equação de equilíbrio. Quando conseguir o equilíbrio, está tudo certo ali, a gente põe um limite no limite de tensão e está tudo certo. Já o Modified Compression Field, não, ele já vai ter compatibilidade de deformações, relações constitutivas mais avançadas, mas é o mesmo modelo de treliça, só que agora bem mais, digamos assim, embasado, né? Então, assim, o modelo foi evoluindo e eu considero o mesmo Modified Compression Field, na verdade, é uma evolução do modelo de treliça, tá? Do mesmo modelinho de treliça que começou lá atrás, em 1890, 1900, tá? Mas a ideia é essa, é você pegar uma estrutura que tem uma forma complexa, pode ser bidimensional ou tridimensional, e dentro do interior desse elemento você conceber uma treliça, que pode ser bidimensional ou tridimensional. E ainda, o mais importante, fazer sempre os teus tirantes escoarem antes dos teus nós ou das tuas escoras romperem, né? Então, assim, dessa maneira você consegue sempre um modo de colapso dúctil, se você garantir que o teu tirante vai sempre escoar antes das regiões nodais ou das tuas escoras romperem. Tá? Então, assim, para fins de dimensionamento, o método das bielas é perfeito. Agora, se você for fazer uma análise utilizando o método das bielas, provavelmente você vai obter uma carga que a gente chama de limite inferior. Tá? E você precisa de relações mais aprofundadas para realmente simular o comportamento do elemento. Tá? Mas veja bem, no caso de cisalhamento, que é a grande treta, veja bem, se eu fizer uma viga, ensaiar a flexão, e eu quiser uma carga de ruína, se a flexão tem um cisalhamento cortante ou torsor, a coisa não é tão fácil assim, sabe? A gente tem outros efeitos que acabam contribuindo, então você tem efeito pino, intertravamento de grãos, compressão, então assim, a determinação do comportamento das peças ao cisalhamento é uma coisa muito complicada, tá? E o método das bielas ajuda, pelo menos, a gente ter uma segurança, digamos assim, mais grosseira, mais a favor da segurança, e a gente consegue, então, dimensionar peças que têm, principalmente, relações A sobre D, que a gente chama de cisalhamento, inferiores a 2, onde o cisalhamento é predominante, né? Mas, deixando claro, a questão das peças ao cisalhamento ainda não está fechada. Você tem o Modified Compression Field, que é uma teoria bem aceita, mas aí você tem o Software Choice Model, que é lá do professor Su de Houston, que é um outro modelo. Então, assim, não está fechado, tá? Então, assim, cisalhamento é a grande treta. E aí, o método das bielas, ele ajuda muito nesses problemas onde o cisalhamento, principalmente, é predominante. Onde o cisalhamento é predominante? Nas chamadas regiões D, que são as regiões descontínuas. Então, se nós lembrarmos lá o princípio de Saint-Venant, quando você tem uma perturbação
estática, que seria a aplicação de uma carga concentrada, por exemplo, ou geométrica, que é a mudança de geometria, essa perturbação tende a dissipar num comprimento que é mais ou menos igual à altura do elemento, isso para cada lado da perturbação. Então, normalmente, 2 vezes a altura gera uma zona ali perturbada. Então, essas regiões, normalmente, acabam perturbando uma peça como um todo. Pega, por exemplo, um console, um dente Gerber, um bloco fundação, uma sapata, uma viga parede. E aí, se você dimensionar, pensando no modelo a flexão simples, você pode não levar, principalmente para os apoios, a quantidade de armadura apropriada, tá? Porque nesses modelos você tem normalmente o efeito arco, então a ancoragem, a quantidade de armadura nos apoios normalmente é maior. Então aí o método das bielas entra muito bem nesse tipo de problema. Você concebe uma treliça, faz o tirante escoar antes da região nodal, das regiões nodais ou das escoras, e assim você consegue o que a gente chama de um limite inferior da carga de ruína, tá? Aí, evidentemente, tem outros efeitos, a carga real pode ser maior, mas pelo menos você garante que a tua carga seja superior à tua carga de projeto, né? A primeira carga de escoamento seja maior do que a tua carga de projeto, seria a ideia. E aí, Rafael, baseado na sua experiência, como que você vê as vantagens e as desvantagens da gente utilizar esse método de cálculo? Cara, eu vejo da seguinte maneira, o método das bielas, ele foi desenvolvido para ser uma coisa simples, tá? O lance do método das bielas é o seguinte, bom, qual que é o fluxo de tensões? É esse, pô, tá tracionando, então tá, a armadura é essa, pau. Esse é o lance. O problema é que está ficando muito cheio de regra, e esse monte de regra que vai sendo gerada acaba complicando a vida, tá? Então, assim, a gente precisa facilitar o método das bielas. Tá? Então, assim, como que você pode fazer uma concepção? Tem uma concepção muito legal que é o Gustavo Parra Montesinos, que é um pesquisador americano, que ele propõe uma coisa super legal. Ele fala o seguinte, olha, já está mais do que provado que para vigas convencionais, lá de acordo com a ACI, se você pegar um limite de tensão de cisalhamento de mais ou menos 0,66 da raiz quadrada do F'C deles lá, teoricamente todos os teus nós regiões nodais estarão garantidos. Então, veja bem, em vez de você ficar verificando todos os nós a nós, você calcula uma tensão de cisalhamento no ponto de maior cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento você compara, por exemplo, com um valor base desse. Automaticamente, os nós estariam todos aí garantidos. Agora, você também tem que pensar no nível mínimo de armação, né, na tua estrutura, para poder costurar a tua biela também, sabe? Aí que eu acho que é a grande deficiência da 6118, por exemplo. Se eu pegar uma escora garrafa e meter FID 16 a cada 7, ou se eu pegar FID 6,3 a cada 30, para 6118 é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. A 6118 vai ter lá o FCD1, o FCD2, o FCD3, não interessa a quantidade de armadura que está costurando uma escora do tipo garrafa. Já o ACI não. Vou interromper rapidinho, porque talvez o nosso público não saiba o que é um modelo de garrafa. Pessoal, é o seguinte, modelo de garrafa, imagina que você tem a carga aplicando aqui, e essa carga, ela vai entrar, ó, e ela vai querer abrir no meio do concreto, até chegar na folha. Então, quando ela faz essa abertura aqui, ó, que dá aquele formato, tipo a parte de cima de uma garrafa PET, sabe? Então, essa abertura aqui, ó, gera tração nesse sentido, beleza? Esse é o modelo de garrafa. Então, a gente tem que prever uma armadura para costurar essa fissura. Só para contextualizar o que o Rafael está comentando aqui, para vocês não ficarem perdidos. Desculpa, Rafael. Exatamente. A escora garrafa, então, vai gerar, normalmente, ela tem compressão, mas a ruína dela é dada por tensões transversais de tração. Então, é isso que eu estou dizendo. Pela 6118, uma escora dessa, você vai usar um FCD, que eles chamam de FCD2, né? Também é outra incoerência que eu acho da 6118, os números lá estão tudo trocados, né? Você tem FCD1, que é 0,85 alfa V2 da FCD, aí o FCD2 é 0,60, e daí o FCD3 é 0,72, quer dizer, teria que vir descendo, né? Então, assim, foi manter o que o Eurocode propõe e ficou uma lambança, né? Não ficou legal isso daí, né? Mas então, veja bem, a escora garrafa, você teria lá que seria o FCD2, seria 0,60 do alfa V2 FCD.
Então, esse 0,60, não interessa, como eu falei, se eu tenho feed 16 malha dupla a cada 7 ou se eu tenho feed 30 a cada 30. É a mesma coisa para a norma. Já os americanos, não. Os americanos, eles já vão diferenciar. Ó, se você tiver uma quantidade de armação em malha que ultrapassa uma certa quantia, então o teu fator pode ser maior. Então, esse 0,6 nosso, de repente, se eu tiver uma quantidade de armadura apropriada, eu poderia usar 0,7, por exemplo, e não penalizar tanto. Então é isso que eu digo, você pode meter um monte de armadura que pela MEL 18 é a mesma coisa, a resistência da escória é a mesma. Tá? E outra coisa que também particularmente é complicada, aqueles parâmetros eles devem ser encarados para situações de estruturas bidimensionais, não para estruturas tridimensionais. Tá? Não tem sentido você pegar aquilo e imaginar um bloco de fundação para aquilo, a não ser que seja um bloco sobre 2 estacas, onde o comportamento é estilo viga-parede, né? Mas acima de 3 estacas, aqueles coeficientes não são os mais apropriados. A escola está confinada dentro do volume, a capacidade dela é bem maior, né? Então, tem essas questões, né, que eu acho que a gente precisa refletir melhor. Então, assim, o que eu vinha falando no começo, o método das BES tem se tornado muito complicado. Eu vejo sempre de uma maneira simples, procurar ver o método de maneira simples. Onde tem tração, compressão, aqui é armadura, né, e tem alguns mecanismos simples que vão garantir, porque senão ele fica muito moroso. Se você for fazer na mão todas as verificações que você tem que fazer, se mudar, por exemplo, a posição da treliça, você está lascado, vai ter que começar tudo de novo. Claro que existem alguns softwares que já dão a possibilidade de você verificar automaticamente e tal, mas ainda é um processo muito moroso. Então, acho que assim, dá para a gente garantir indiretamente, através de um nível máximo de tensão aplicado em determinados pontos, tanto a carga aplicada quanto o cisalhamento, garantir indiretamente a resistência das regiões nodais. E também, se você atribuir uma quantidade de armadura apropriada em malha, você também costura essas escolas garrafa e põe elas numa situação melhor. Mas, enfim, a norma ela colocou, né, já melhorou demais, para quem não tinha nada, agora a gente já tem um capítulo já com bastante coisa, a tendência é melhorar. Lá no ACI eu também participo do comitê de SHIR lá, né? E vai ser lançado um documento fantástico só sobre o método das bielas. Eles já têm um guia completo de cálculo, mas vai ser um novo agora, contemplando muita coisa. Deve ser lançado, acho que ainda esse ano, né? Então, vem coisa bacana aí pela frente aí, para a gente poder se inspirar e colocar na nossa norma, né? Mas eu acho que a gente tem que ver com simplicidade o método, né? Quando ele começa a ficar muito complexo, eu acho que já não está legal. Não fica mesmo, não. Tem que facilitar a nossa vida. Exatamente, é isso aí. Ô, Rafael, você também participou de uma parte do texto desse item 22 da norma, não foi? Foi. Pronto. E aí, vamos lá. Vou só ler aqui a minha colinha. A gente tem lá na NBR 1018, item 22. Eu, quando comecei a projetar, eu peguei a NBR 1018 de 2003. Mas eu estava ali iniciando, ainda não conhecia o método de Biela. Eu só fui apresentado ao método de Biela no mestrado pelo professor Sérgio Chay, e também ele ensinou a gente os principais itens da norma. E aí que eu fui conhecer o item 22. Então, antes da NBR 1014, eu não sei como é que era essa parte do método de Biela. Como que foi essa tua contribuição com esse novo item na norma? Então, isso é legal. Inclusive, deixar um abraço para o teu orientador, né? O professor Sérgio é um dos caras, fantásticos que eu conheci nessas... Ele também, lá em Angra também, ajudou a dimensionar a estrutura, manja muito também da parte de dinâmica e também a parte de médias belas também discutiu bastante coisa lá. É que assim, eu estava na hora certa, no lugar certo, né? Então, quando eu terminei a minha tese, eu estava bem na transição, e naquela época quem estava à frente da norma era o professor Stuck, o professor Ricardo Franz, e o meu orientador era o professor Túlio, né, que também era da Poli e tinha um bom contato com eles. E a minha tese, na verdade, chegou exatamente na mesma época. Eu terminei a tese, estava no processo de revisão, e da minha tese, você olhar, tem um anexo lá, que era justamente um anexo que foi encaminhado para a comissão da norma para implementar as primeiras coisas, né? Então foi legal, tem assim algumas coisas que realmente foram aceitas. É claro que o documento era muito maior do que tinha lá, mas pelo menos já teve uma primeira introduzida.
E daí, claro, tem várias outras pessoas que contribuíram bastante na área, tem o Daniel Miranda aí que também contribuiu bastante, enfim, muita gente que contribuiu. Mas eu acho que a minha tese naquela época foi um trabalho importante, porque eu filtrei o que tinha no mundo, né, vi mais ou menos o que estavam fazendo e falei, ó, o nosso tem que ser mais ou menos por aqui, mais ou menos esses devem ser os parâmetros de tensão efetiva das escolas, das regiões nodais e tudo mais. Então, pelo menos foi um primeiro trabalho que ajudou a ter pelo menos uma discussão, entendeu? Falar, pô, nós temos um trabalho aqui que está pedindo para pôr alguma coisa no meio das bielas. Então, assim, considero que naquela época foi uma coisa que foi uma boa ideia, sabe? Foi legal. Acho que ajudou a dar uma primeira discussão em cima, pelo menos, do documento inicial, né? Foi legal que você conseguiu dar um norte para a norma dar uma melhorada nessa etapa, né? Exato, porque não tinha nada, né? Aí foi introduzida na versão de 2003, foi colocada discretamente, e daí já na versão de 2014, aí realmente já veio mais explícito, né? Mas ainda temos muito que avançar ainda, né? Ainda tem muito a ser discutido, mas é aquele negócio, a norma, às vezes a gente, como que diz, discute, entra em discussões, um não concorda com o outro, aquela coisa, né? É tenso, é demorado, é um trabalho moroso, mas, assim, a gente tem que entender que todos que estão ali participando estão doando o seu tempo, estão querendo produzir um documento de qualidade, sabe? São pessoas interessadas em melhorar a técnica de projetar. Então, assim, muitas vezes gastam, né? Passagem aéreas, hotel, tudo para ir para poder participar das reuniões. Então, é um trabalho voluntário muito bonito, que todos podem participar, né? Podem e devem, basta ter um trabalho crítico de ler a norma, criticar a norma, mandar a sua sugestão em cima das suas pesquisas, do seu dia a dia, né? Ou seja, o que está lá dentro da norma é resultado do trabalho democrático de profissionais voluntários que querem ter um documento que acompanhe o estado da arte, né? Então, é um trabalho realmente sensacional, e agora, hoje em dia, aí, conduzido pela Sueli e o Aliô, né? Então, um trabalho realmente que é importante, e estão todos convocados aí a realmente acompanhar as reuniões e fazerem sugestões, né, cada um dentro da sua área contribuindo, né? A gente precisa tanto da participação da academia, da prática, da indústria, o pessoal realmente contribuir, né? Exatamente. E, Rafael, cara, tem uma parte na sua técnica do doutorado que eu li, que para mim foi uma coisa que eu só li ali, eu não tinha visto ainda em nenhum outro lugar. Você chegou à conclusão que quando a gente tem um nó comprimido numa estrutura bidimensional, a gente tem uma resistência. Porque quando a gente tem uma estrutura tridimensional com nó comprimido, cria um efeito de confinamento do concreto que aumenta a resistência dele à compressão. Então, teoricamente, a gente pode adotar um limite superior ao que está na norma. O que você queria comentar sobre isso? Então, é isso que eu digo, que muitas vezes a situação fica ruim quando você quer aplicar aqueles parâmetros para blocos sobre 3, 4 estacas, né? Pô, não, cara, o Blevot foi lá e ensaiou 300 blocos, não tem algo mais forte do que um ensaio experimental comprovando, basta você pegar os ensaios de Blevot, você vai ver que conforme vai aumentando o número de estacas, a máxima tensão que você pode aplicar na cabeça do pilar vai aumentando, pô, o que demonstra que a capacidade ali vai ser melhor em função desse nível de confinamento das escórias, né? Então, assim, o grande problema é que hoje em dia, nós não temos muitos ensaios experimentais para essas questões de nós com natureza tridimensional. Tem um trabalho dos portugueses que tem alguma coisa, mas não tem muita coisa nesse sentido. Por isso que eu acho que a gente não deve generalizar aqueles parâmetros da norma para casos tridimensionais. É óbvio que, se você utilizá-los, você estará a favor da segurança, tá? No entanto, pode ser que não passe também para algumas situações. Aí, às vezes, você vai cair em conflito, porque você usou Blevot a vida inteira e passou, e aí agora não passa porque você quer utilizar os parâmetros dados que são de natureza bidimensional, tá? Então, eu acho que tem que ter esse discernimento, né? Tem que olhar as coisas dessa maneira, tá? Mas, infelizmente, ainda é uma coisa que não bateram um martelo no número, digamos assim. Eu até vi que você deu a sua sugestão lá na sua tese, não sei porque o pessoal da norma não adotou, só botar mais um textozinho, olha, o elemento bidimensional, a resistência do nó é elemento bidimensional, a resistência do nó é um pouquinho não. Então, quem sabe, na próxima atualização da norma, a gente consegue reforçar, né? Para a gente melhorar, porque realmente
dá para a gente reduzir isso. É. Cara, você já tem anos como projetista, como professor, já orientou provavelmente vários TCCs, dissertações de mestrado, além dos projetos que você fez, artigos. Cara, como tem sido a sua experiência profissionalmente na aplicação do método SBL para resolver problemas de verdade? Cara, eu já resolvi muita bucha com minha das bielas. Uma delas, por exemplo, foi interessante. Eu tinha um bloco de fundação que eu não tinha espaço para colocar as estacas, sabe? E eu chegava com dois pilares, mas só podia pôr uma linha de estaca. E aí eu fiz um bloco de fundação totalmente maluco, porque a armadura principal ficava para cima, né? Porque ele ficou como se fosse um consolo. Cara, eu tive muito medo nisso daí, porque eu tive que escrever, ó, essa armadura realmente é em cima, não é para inverter ela, colocar lá embaixo, o bloco tá certo, ele é de ponta cabeça mesmo, tá? Que ele tinha esse efeito de consolo, né? E aí, nessa mesma obra também foi interessante, porque os caras, ó, deu uma desviadinha aqui nos tubulões, nos estacões. Pô, foi ver, eu tinha desviado 40 centímetros para um lado, para o outro, aquilo que era para ser um bloco sobre 4 estacas, de repente está tudo desalinhado. Aí o que você tem que fazer? Meda as bielas para verificar, para ver se não ocorreu variação das forças nos tirantes ou nas escoras, né? Para verificar. Mas recentemente eu fiz um trabalho muito legal, que era um prédio que teve um problema de locação, e aí tinha um bloco sobre 2 estacas, já nascia um pilar com 300 toneladas, e aí fizeram uma estaca a mais e queriam pegar, então, encamisar esse bloco, e nasceu um outro pilar com 500 toneladas. Aí o que eu fiz? Peguei, encamisamos o bloco e eu meti 4 barras de vidragem, cada uma protendida com 130 toneladas de força, e aí, então, a região tracionada eu comprimi elas, né, protendi, fazendo também abraçar o bloco novo com o bloco velho, e assim verifiquei as escoras, os tirantes, tudo mais, e já executamos e o prédio está lá subindo. Essa talvez tenha sido a mais legal que eu fiz assim, com o método das bielas, que eu realmente... Essa foi arriscada, né, porque era meter 130 toneladas de força, aí tinha que calcular a fretagem, tinha que ver uns detalhes lá, o estado invasivo também, na hora de aplicar também, a ordem de aplicação, né? Imagina, 4 barras, tinha que vir protendendo uma por uma. Então, esse trabalho foi um trabalho meio tenso, assim, sabe? Mas foi legal, tá funcionando lá, estão subindo um prédio. Mas, cara, é tanta coisa que eu aplico no método das bielas, não, assim... A gente vai, tudo que eu faço, eu meto uma treliça, faço uma conta, vejo a quantidade de armadura, verifico uma escora, um nó. Então, assim, tudo eu olho pela treliça, né? Então, assim, o concreto é treliça toda hora, né? Que a gente calcula, na verdade, pelo modelinho padronizado do consolo, o Dent Gerber, a força cortante, a torção, a armadura de suspensão, a armadura de costura, mas são tudo modelos padronizados, mas é sempre a nossa treliça, né? Então, eu sempre procuro dar uma olhada, fazer umas continhas na mão mesmo, ver a quantidade de armadura, verificar um nó, uma região. É uma coisa já habitual, né? Como eu falo, fazendo um paralelo com a música, né? Na música você tem que saber os acordes, né? Aprender os acordes e o campo harmônico, cara. Primeiro você começa tocando os Ramones, decora 3 acordes e toca 1 milhão de músicas. Até que chega uma hora que você manja de acorde, campo harmônico, você toca jazz. Então, o objetivo do engenheiro é esse, né? Então, o que você aprende com o método das bielas? Existem os acordes. Então, por exemplo, tem o acorde consolo, por exemplo. Como que é o acorde consolo? Entra uma carga, desce diagonal e o tirante puxa. Esse modelinho, esse acordezinho do consolo, você aplica num monte de lugar. Vai aplicar lá no Dent Gerber, vai aplicar, por exemplo, no cálice de fundação. Então, com acaba se repetindo numa série de outros locais. Então, quando você vai aprendendo esses acordes, muitas vezes você já bate o olho na carga e já lembra do modelo e já aplica ele ali, já verifica localizadamente, tá? Então, isso que é legal. Então, qual que é o objetivo? Aprender esses acordes para tocar o jazz estrutural, né? Essa aqui é a ideia. O que faz muito sentido, porque realmente tem muito modelo padronizado, simples, que a gente vai meio que misturando um com o outro para conseguir resolver problemas mais específicos que não tem lugar nenhum, ensinando como é que se resolve. Então, esse resultado. Então, só que as pessoas não sabem, né? Vamos pegar, por exemplo, o modelo clássico de consolo. O que você faz lá? Calcula uma tensão de cisalhamento de referência. Aí essa tensão de cisalhamento de referência você compara com uma tensão de cisalhamento limite.
Mas, na verdade, não é nada disso. Isso daí, na verdade, foi desenvolvido simplesmente para você não ter que verificar qual é a tensão atuante na escora. Né? Então, assim, a tensão na escora tem um limite, né? Se você fosse pelo método das bielas, aí eles voltarem de trás para frente. Ou não, qual que é o cisalhamento que vai romper ela lá por força normal, né? Mas é uma treliça, só que daí foi uma treliça otimizada e você fala em termos de cisalhamento aplicado, né? Então, assim, mas na verdade você pode fazer uma treliça e pensar em termos de força normal. Só que eu acho ruim isso, porque assim, quanto que é a tensão máxima nessa escora? Porque vamos pensar o seguinte, quando você tem uma viga, o teu banzo comprimido, todo mundo sabe lá que a máxima tensão é o 0,85 do FCD. Agora eu pergunto, quanto que é, por exemplo, na diagonal comprimido no modelo de cortante? Quanto que é, por exemplo, lá no consolo? Quanto que é lá no dente Gerber? Quanto... Você está entendendo? Normalmente a gente não sabe, tem que calcular na mão. Por quê? Porque normalmente, normativamente, ele está em função de uma tensão de cisalhamento. Então, para você saber, você tem que voltar de trás para frente para chegar na força normal, na tensão normal. Né? Mas são modelos prontos, poxa, ajudam pra caramba. Então aí, e eles dão o que a gente quer, que é essa facilidade e essa segurança. Né? Então tem esse lado que é o lado que eu vejo como positivo. Mas por outro lado, se você não for lá e não fizer a conta, para saber qual que é o nível máximo de tensão que está sendo permitido nessa diagonal comprimida, se ele não é muito discreto, você tem que fazer a conta para ver se às vezes ele está exagerado ou não, né? Ou seja, para abrir a discussão, eu quero dizer, né? E comparar com os parâmetros que a 6118 prega agora através do FCD1, FCD2 e FCD3, né? Sim. Inclusive, lá na norma de pré-moldados, por exemplo, a gente for ver o roteiro deles de cálculo de consolo, as sugestões de Cali, de Gerber, a gente, depois que aprende a utilizar o método de Belas, a gente vê que tem muitas simplificações ali e grosseiras. E assim, cara, dá para fazer aquilo ali de uma maneira mais refinada. Você sabe o que você está fazendo, vai só aplicar a forma ali e aí pronto, acabou. Não é bem assim. Fora que as tensões, a norma, a NBR 18 fala uma coisa, a NBR 90 fala outra, e a norma de pré-moldado lançou depois da NBR 18 e não adotou os mesmos parâmetros. Então, quando parece que eles não trocaram uma ligação, olha, o que vocês adotaram aí na região nodal, para a gente botar a coisa coerente. Não tem outro valor. Entendeu? E como, na minha opinião, a NBR 18 tem mais força, eu acho mais coerente a gente adotar para a NBR 18. Aí fica uma certa discussão. Como a gente mesmo aqui já conversou, mesmo que está na NBR 18 é de grande precisão, né? Porque é muito baseado no aeroporto, então a gente tem muitas coisas ainda para melhorar. Mas a pedra fundamental foi lançada. Acho que daqui para frente só vai ficar melhor. A norma brasileira sempre teve um papel decisivo, né? Você vê, a norma de concreto foi a primeira norma, saímos utilizando o método de estados limites na frente dos europeus. Nós temos a norma reconhecida na ISO, então a norma brasileira, o concreto estrutural brasileiro sempre teve um papel de vanguarda, sabe, mundialmente, desde os trabalhos lá do Emílio Baumgart. Então, assim, eu acho que nós estamos só no começo dessa introdução do método das bielas e, enfim, vai melhorando cada vez mais. E nós temos outras coisas para colocar. O Modified Compression Field, por exemplo, já faz 40 anos que está aí na praça, pô, e a gente não tem nada. Né? Ou seja, o Collins já usa no Canadá, isso daí já está na norma canadense há muito tempo. Na norma brasileira ainda não tem nada do Modified Compression Field, né? Então, esse é um modelo que já está há 40 anos, demonstrado que funciona muito bem. Então, assim, já é uma outra coisa. Ou seja, o método das bielas já é passado, essa que é a realidade, né? Os americanos estão aí já com um documento muito forte, mas o método das bielas ainda é só um começo, né? Na verdade, já tem o Disturbed Stress Field, que seria o modelo que é, na verdade, um refinamento do Modified Compression Field, porque o Modified Compression Field, você tem lá o professor Collins com o Frank Vecchio, e aí o Frank Vecchio veio e melhorou ainda o Modified Compression Field e criou esse Disturbed Stress Field, e que é ainda mais preciso, sabe? Porque o Modified Compression Field ele não funciona muito bem para algumas situações, quando você tem pouca armadura ou quando tem muita armadura. E aí esse Disturbed Stress Field ele já pega melhor já para qualquer situação. Então, assim, já tem coisas muito mais avançadas. Aí tem outros modelos loucos aí, né, que estão circulando e chegando, né?
Também vale a pena pensar aí também no futuro. Rafael, a gente já está quase chegando no final da nossa live. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma lida aqui nos comentários para tirar dúvidas, Joia. beleza? Eu vou começar Beleza. com a pergunta do Thiago. Aqui, ó. O Thiago, ele perguntou como que você faz para se manter atualizado? Você acompanha algum site, alguma revista? Como que você se mantém atualizado no nosso meio? Eu, por exemplo, sou membro da CI desde 2006, né? Então, desde 2006 eu recebo em casa a Concrete International e o ACI Structural Journal. Então, todo mês eu estou lendo artigo, vendo o que está sendo lançado, coisas novas, estou sempre de olho. Então, eu gosto da Concrete International, que é uma revista mais leve, traz coisas mais suavizadas e mais voltadas à prática. E já o Structural Journal ele já é uma revista científica mesmo, com as últimas tendências, a parte mais pesada de engenharia, a parte mais teórica, né? Então dá para a gente ver as tendências, coisas que vão certamente vingar no futuro, né? Que vão ser tendência no futuro. E continuo lendo os clássicos, né? Sempre que dá eu gosto de ler o Sheffer, Schleich, gosto de ler o trabalho do professor Collins, estou sempre de olho nessa galera, Frank Vecchio, vendo o que esses caras estão fazendo, né? Tem que acompanhar aí os feras aí, ver o que eles estão realmente aprontando e desenvolvendo. Acho que esse é o melhor caminho para você manter atualizado, né? Aqui, ó. O Maurício, lá da FCA, está perguntando, Rafael, o que você achou do ACI 2019 para as Transentais? Complicou ou evoluiu? Para mim continua o mesmo esquema. Eu gosto de usar o ACI, para mim ficou tranquilo, não tem problema não, Maurício. Acho que tá de boa. E esse outro documento que vai ser lançado, ele vai esclarecer muito mais ainda, ele vai vir repleto com a parte teórica e mais ainda sobre exemplos de aplicação. Então, vai ser um material muito completo e aí vai ter também questões dos modelos para estados tridimensionais. Sim, interessante. Eu não conheço ainda. Deixa eu só pegar aqui mais perguntas. O João está perguntando aí, falar mais sobre o Disturbed Stress Fields. É um avanço do método das bielas? Na verdade, o método das bielas, como eu falei, ele basicamente ele é montado sobre equações de equilíbrio. Aí você tem o Compression Field Theory, que daí ele já levava em conta equações de equilíbrio, compatibilidade em equações constitutivas, mas não considerava uma resistência à tração do concreto. Aí o Modified Compression Field já introduz essa resistência à tração entre fissuras do concreto e também tem um efeito chamado de Compression Softening. Quando você comprime num campo, você tem tensões transversais. Então, essa biela, você não pode adotar o mesmo concreto, a mesma relação constitutiva que você tem, por exemplo, num banzo comprimido numa viga. Então, você tem que, em função do nível de tensão transversal de tração, afetar a capacidade da compressão. Então, daí com o Modified Compression Field, o MCFT, isso daí foi melhor resolvido. Só que no MCFT, quando você tinha interface de fissura, ele tinha uma restrição de tensão de cisalhamento. A diferença é que o Disturbed Stress Fields, ele elimina essa restrição e ele consegue pegar quanto que é esse, que ele chama de slip, que seria esse deslocamento entre essas fases de fissura. Então, ele acaba eliminando algumas restrições que o MCFT tinha e por isso ele consegue ser mais preciso. Então, veja bem, no MCFT ele trabalha com o princípio de que a direção das tensões principais é igual às das deformações principais. Lá no Disturbed, não. Ele vai poder variar isso. Mas, basicamente, já que você perguntou, deve estar estudando essa parte, ambos são baseados no chamado Smeared Crack Model, que seria um modelo de fissuração discreta e seria o tal do Rotating Crack Model. Os dois são nesse sentido. Na verdade, o CFT, o MCFT e o Disturbed. A vantagem do Disturbed é que daí, então, você não precisa ter isso que a gente chama de coaxialidade, que seria as direções das deformações principais serem iguais às direções das tensões principais. No Disturbed não tem isso daí, tá? E aí você consegue ser mais preciso. Mas é uma viagem, é da pesada. O MCFT já é duro de entender. Mas, assim, aqui eu acho que dei minha grande contribuição, porque no meu livro Análise de Elementos de Membrana, eu desossei essa parte aí do MCFT, porque eu fui um privilegiado, né, cara? Eu fiz o pós-doc com o Cushman, e o Daniel Cushman foi orientado do Collins. Então, com isso, eu consegui pegar umas planilhas muito loucas lá, que os caras tinham feito no Canadá, fui entendendo, porque só lendo aquele artiguinho do Collins da década de 80 não dá para destrinchar, não.
Então eu tinha esse material, tinha outras informações, anotações, tudo, então eu acho que a minha grande contribuição aí na ciência brasileira aí da engenharia foi deixar o MCFT bonitinho para quem quiser implementar, o código MATLAB, quem quiser eu passo o código MATLAB, você tora o pau e programa para a gente poder ter um programa de elementos finitos com análise não linear incorporando esses recursos avançados. Então, quem tiver em pós-graduação e quiser, tiver interesse, eu passo meu código MATLAB e você manda ver aí, pode introduzir aí. Vou só ver aqui se tem mais perguntas. Eu acho que o pessoal parou de perguntar, viu? Ah, chegou aqui mais um, ó. Por gentileza, dicas. Ah, isso aqui já é o que a gente iria comentar agora. Bem, mas já que ninguém perguntou mais nada, vamos para essa parte das recomendações. Rafael, para o pessoal que está aqui assistindo a gente, que quer aprender mais sobre o método das bielas, qual o caminho que você indica para eles aprenderem? Livros, leitura técnica, de repente algum curso, algum site? Olha, eu acho que uma leitura boa seria o livro do professor Samuel Gion. Falhou aí no seu áudio. Falhou? Agora tá legal aí, né? Então, eu recomendaria o livro do Samuel Gion, tá? Acho que é o melhor livro para quem está começando. Samuel Gion e Reginaldo Carneiro. Eles têm um livrinho fininho sobre o método das bielas, muito bom. Acho que para introduzir no assunto é fantástico para quem está começando. Acho que vale a pena. Depois de ter pego esse, recomendo o artigo clássico do Schaeffer e do Schleich, que eu acho que realmente é um artigão que todo mundo tem que ler. Aqui no meu áudio travou. Eu estou te escutando aqui, não sei se o pessoal está me ouvindo, mas o meu aqui está legal. Está me ouvindo aí ou não? Pessoal, dá um feedback aí para mim se o áudio está saindo ok, que o áudio do Rafael para mim deu uma travada. Mas o pessoal acho que está ouvindo lá. Só para mim, né? O meu aqui está aparecendo aqui, tá de boa. Acena para mim se você está me escutando que o seu áudio falhou aqui para mim. Sim. Beleza. Então, vocês escutaram a indicação do Rafael, acabou que eu não escutei. Não sei o que houve aqui no Instagram. Mas, gente, seguinte. Rafael, antes da gente encerrar, comenta para o pessoal como que eles fazem para ter contato com você. Se eles quiserem pedir uma indicação, quiserem pedir uma consultoria, quais são as suas redes sociais para eles te seguirem. E se você tem algum curso, comenta aqui para a gente os seus cursos. Bacana. Bom, o pessoal pode me encontrar no Instagram, né? Manda lá um inbox que eu respondo, no rsouza.eng. Eu tenho o site da minha empresa também, que é Engracon Engenharia e Arquitetura, que é o www.engracon.com.br, tá? E de escola, N de navio, G de gigante, R de rei, A de alegria e o CON de concreto, tá? São basicamente os dois meios que eu mais utilizo. Então, quem quiser, entre em contato comigo lá que a gente troca uma ideia. E eu tenho alguns cursos aí. Eu tenho o curso de concreto protendido, que está hoje em dia lá com o Edifica BIM. E eu lancei 2 cursos agora. Um com reforço com proteção externa, que já está no Hotmart, e também um de reparo e patologia do concreto, que também está no Hotmart. Então, devo anunciar esses dias aí. Eu devo colocar lá uma propaganda lá e tal. Então, assim, são o de reparo e reforço e reparo e patologia, são 16 horas aula gravado, o cara assiste onde quiser, a hora que quiser, o material ficou muito legal, muito bom. E tem o de reforço também com proteção, que aí são 8 horas aulas também, então tá gravadinho também, e o pessoal pode entrar lá também e assistir a hora que quiser, no horário que quiser, no seu próprio tempo. E a ideia é deixar a galera entrar e ficar o tempo que quiser lá, tá? Então, esses são basicamente os meus canais. E aqui na UEM, né, sou professor da UEM, então você pode me encontrar aqui no programa de pós-graduação em Engenharia Civil também. A gente tem abertas vagas todo ano para o pessoal cursar aqui mestrado. E eu sempre oriento nessa linha. Minha linha é isso daí, concreto estrutural, análise de dimensionamento de estruturas especiais, reforço, estruturas, a parte bacana aí do concreto aí. Pessoal, então, para a gente encerrar essa live, lembra que eu tinha prometido um brinde para vocês?
Pois é, o que que vocês vão fazer para receber esse brinde? Vocês vão printar essa tela, vocês vão marcar a mim e ao Rafael nos stories no Instagram, e quem me marcar e marcar o Rafael direitinho, eu vou entrar em contato no direct no Instagram e vou passar para vocês um PDF ensinando a dimensionar uma viga parede pelo método das bielas. Beleza? Acho que é uma recompensa bem bacana para quem ficou acompanhando a gente até agora, não é não, Rafael? Isso aí. Deixa eu mandar um abraço aí pro Dionísio, meu grande Dionísio aí, descabelou aí nossas viguinhas aí em T. Grande Dionísio, Dorta, meu Marcos, Arthur, todos meus orientados aí, toda uma legião aí de discípulos aí vindo atrás, aí meus amigos aí também, o Maurício lá, né, o pessoal aí, a Regiane, todo o pessoal aí. E toda a galera aí que acompanhou, meu, muito obrigado aí, valeu gente aí por disponibilizar o tempo de vocês para ver esse bate-papo aí. Sorriu pro print. Então, pessoal, dá o print, eu vou encerrar a nossa live. Rafael, muitíssimo obrigado por ceder um pouco do seu tempo para compartilhar esse seu conhecimento conosco. Eu espero que a gente converse muito ainda sobre esse assunto, que é de muito interesse nosso e do meio técnico, que ainda é um pouco carente desse conhecimento. Então, pessoal, agradeço também a todos vocês que ficaram até aqui essa hora, na plena quarta-feira. Muito obrigado a todos pela participação de vocês. E lembrem-se, nunca parem de estudar. Tchau, Isso aí. Rafael. Um abraço. Valeu, gente, obrigado. Boa noite a todos aí.